Alô, alô, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu tô aqui para fazer uma série de vídeos. Eu vou começar agora nesse canal falar sobre o que Deus tem tocado no meu coração. E eu tenho certeza que você não está aqui à toa, você chegou nesse vídeo porque você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. E eu quero dizer para você hoje sobre a história de Daniel. Princípios importantíssimos. Eu quero falar sobre dois princípios importantíssimos que eu aprendo com Daniel e talvez você aprenda também. Gente, o livro de Daniel, ele se passa numa época em que a Babilônia tinha dominado Jerusalém. Então, os judeus estavam sob o domínio babilônico. E, nessa época, Daniel e seus amigos, eram 4 amigos, eles eram líderes lá dentro de Jerusalém. O que o rei fez? O rei falou assim, tragam os jovens bem-sucedidos, inteligentes, bonitos, cheios de saúde, para vir aqui me servir. E ele falou, vocês vão tratar ele super bem, durante 3 anos vocês vão preparar ele, ou seja, fazer uma lavagem cerebral para eles esquecerem a cultura deles, esquecerem os conceitos deles e se voltarem para o reino e o domínio babilônico. Por que será que ele fez isso? Primeira coisa que eu quero falar. Ele fez isso para enfraquecer a cultura de Israel, a cultura de Jerusalém, né? Ele precisava enfraquecer eles cada vez mais. Eles já estavam dominados, mas ele não queria que eles se levantassem de alguma forma. Então, o que eles fizeram? Pegaram os líderes e falaram, se eu manipular os líderes, vai ser muito mais fácil manipular o resto da população. Então, eles pegaram Daniel, fizeram uma lavagem, tentaram fazer uma lavagem cerebral nele e nos amigos deles, e Daniel não foi corrompido. E é sobre isso que eu quero falar. Qual foi a primeira coisa que o rei fez? Ele falou assim, vamos mudar os nomes deles. Por que ele quis mudar os nomes deles? Primeiro, gente, o nome naquela época era algo espiritual. Ele significava alguma coisa, né? Então, até anotei aqui. O nome de Daniel significava Deus é meu juiz. O nome do amigo de Daniel era Ananias, significava o Senhor é gracioso. O nome de Misael era quem é como Deus. E o nome de Azarias é o Senhor ajuda. Esses eram os significados dos nomes deles. Perceba que existe Deus, existe a palavra Deus no nome deles. O próprio Deus estava dentro do nome deles, do significado do nome deles. Isso era muito poderoso para eles, né? Eles eram jovens mesmo muito escolhidos, muito consagrados a Deus. E o rei pegou esses jovens, a primeira coisa que ele fez foi, Daniel, seu nome não vai ser mais Daniel, vai ser Beltessassar, que significa protegido por Bel, que é um deus babilônico. Sadraque vai significar inspirado por Acu. Mesaque, quem é como Acu? E Abed-nego, servo de Nebo. Então, o nome deles agora eram nomes dos deuses babilônicos. E o que a gente já pode aprender com isso, gente? Que a primeira coisa que o rei fez para mudar eles, para fazer uma lavagem cerebral neles, foi tentar mudar a identidade deles. A primeira coisa que o rei fez foi tentar mudar a identidade deles. E eu quero que você leve isso como uma reflexão. O que tem tentado mudar a sua identidade? O que tem tentado roubar ou distorcer a sua identidade em Cristo? Só que por dentro eles sabiam quem eles eram e eles não queriam ser mudados. A identidade deles, dentro deles, permaneceu a mesma. E por isso, gente, Daniel e os seus companheiros foram bem-sucedidos em tudo que aconteceu na vida deles. Todas as dificuldades que eles enfrentaram, Deus estava com eles, estava à frente deles, a ponto de quê? A ponto de fechar a boca dos leões quando eles foram jogados na cova por causa do nome de Deus, a ponto deles irem para uma fornalha de fogo e eles não serem queimados. Coisas miraculosas, maravilhosas. Por quê? Porque eles seguiram e resolveram não se prostrar, não se contaminar, não mudar a sua identidade. Outra coisa que o rei fez, o rei falou, vocês vão comer da minha comida, das minhas iguarias. Só que Jerusalém, ele não podia comer, o povo de Jerusalém, os judeus, eles não poderiam comer muitas comidas que estavam na mesa do rei. Eles não poderiam comer comidas contaminadas, comidas oferecidas a ídolos, consagradas a ídolos. E na mesa do rei tinha de tudo isso. Se eles comessem, eles começariam a se contaminar. Então, Daniel falou, eu não vou fazer isso, eu não vou comer do que tem na sua mesa. Só que ele foi esperto, ele era inteligente, ele foi lá falar com quem fazia comida, com o cozinheiro. E propôs um desafio para ele. Falou, olha, se durante 10 dias eu e os meus amigos ficarmos bem só à base de legumes, porque a gente não quer comer nada disso aí. E Daniel ficou à base de legumes e eles ficaram, após 10 dias, eles fizeram esse trato, após 10 dias eles eram mais saudáveis do que todos os outros jovens que comeram das iguarias do rei.
Então, gente, o livro de Daniel é cheio dessas coisas, cheio de coisas lindas que foram acontecendo por causa do favor de Deus na vida deles, né? Mas por quê? Porque eles decidiram não se corromper, decidiram não se contaminar, né? Quando a gente obedece, a gente tem o favor de Deus, né? Quando a gente não se mistura, quando a gente permanece separado a Deus, né? Quando a gente permanece santo, isso demonstra fé e Deus age na fé. Por isso, gente, que o Evangelho é sobre fé, né? Não tem como a gente acreditar em Deus, acreditar na Bíblia se não tiver fé. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Primeiro princípio, não negocie a sua identidade. Segundo, não se contamine com as iguarias do rei. O que tem sido as iguarias do rei do mundo de hoje? Pensa aí o que pode estar contaminando a sua mente, contaminando o que entra, né, no seu coração hoje. É isso que pode estar te tirando do propósito de Deus, né? Então que a gente possa realmente se firmar no Deus que pode todas as coisas, que vai me livrar de todos os problemas. Vou deixar de ter problema, gente? Daniel deixou de ter problema? Não, ele teve mais até do que os outros, mas ele foi abençoado e Deus abençoou ele em todas as dificuldades que ele teve. Então Deus não promete que a gente vai viver um mundo maravilhoso, que nunca vai ter problema, não. Até porque a gente não conseguiria viver, a verdade é que a gente não conseguiria viver num mundo sem problema, gente. Seria monótono, chato, o ser humano é assim, infelizmente. E quando a gente ultrapassa um problema, a gente cresce, a gente amadurece, a gente fica melhor, né? Tem uma versão melhor nossa. Então que a gente possa ser como Daniel e os seus amigos, não se corromper com as iguarias do rei, mas muito pelo contrário, que a gente possa buscar ao Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. E eu quero fazer um convite para você. Na próxima terça-feira, no dia 25, eu vou dar uma aula, cansaço ao propósito. E eu quero convidar você, mulher, que se sente cansada, que se sente exausta, que se sente no automático, que está precisando aí, que vê que precisa de alguma coisa para dar um up na vida. Vem para essa aula que eu vou dar aqui 3 chaves importantíssimas para você aprender e nunca mais entrar nesse modo automático. Espero você lá. Curte, compartilha e vamos fazer a palavra de Deus se expandir aqui no YouTube. Beijos!